No silêncio anterior à guerra, quando o mundo ainda acreditava que beleza era apenas beleza, surgiu uma mulher cuja existência dividiu reinos, quebrou juramentos e acendeu o pavio da destruição. Helena. Diziam que sua face movia navios, mas a verdade é que ela movia algo muito maior. O medo dos homens diante de um mito que eles próprios criaram. Nos corredores sombrios dos palácios, sussurravam que sua história não era escolha, mas sentença. Que seu nome não era destino, mas ferramenta. E, enquanto os deuses observavam, mortais transformavam sua vida em motivo, seu corpo em bandeira e sua presença em justificativa. Helena não foi o começo da guerra. Foi a máscara perfeita que cobriu uma ambição antiga, afiada e faminta. E quando o primeiro navio deixou o porto, não partia por amor, partia por poder. Quando o nome de Helena começou a se espalhar entre reis, generais e navegadores, ele não vinha envolto em romance, mas em murmúrios que ecoavam por salões iluminados por tochas e por tendas militares repletas de armas afiadas. Diziam que uma mulher de beleza impossível havia surgido em Esparta. Mas o que ninguém admitia abertamente era que sua existência trazia consigo algo muito mais perigoso que qualquer beleza. A oportunidade. A Grécia vivia sobre um terreno frágil, cheio de rivalidades internas, alianças instáveis e ambições veladas que aguardavam o momento certo para se transformar em guerra aberta. E neste cenário prestes a ruir, Helena foi esculpida não como pessoa, mas como ideia. Uma ideia útil, moldável, perfeita para justificar decisões que, sem ela, seriam vistas como atos de pura ganância. Sua história começou antes mesmo de seu nascimento, quando os deuses disputaram sua origem, quando profecias a cercaram e quando um oráculo declarou que ela seria causa de desastre. Ainda menina, foi raptada pela primeira vez, e seu retorno alimentou superstições de que sua vida estava destinada a mover forças maiores do que ela poderia compreender. Quando Menelau a desposou, não o fez apenas por amor ou desejo, mas porque ter Helena ao lado significava possuir um símbolo capaz de reunir aliados e intimidar rivais. Seu casamento era um pacto político vestido de cerimônia real. Mas nada disso se comparava ao que viria depois. A chegada de Paris, príncipe de Troia, transformou o destino de reinos inteiros. A versão que sobreviveu através dos poetas diz que Helena o seguiu por amor, encantada pela promessa de Afrodite. Porém, versões mais antigas, sussurradas pelos sacerdotes e escondidas em tablaturas partidas, sugerem algo muito mais sombrio, que Helena foi levada à força, ou que sequer foi levada, que apenas criaram essa narrativa para acender a guerra que muitos já desejavam. A Grécia precisava de um motivo visível, simples, emocional. Não se declara guerra por comércio, rotas marítimas ou expansão territorial diante do povo. Declara-se guerra por honra. Declara-se guerra por uma mulher. Helena tornou-se o estopim perfeito porque ninguém questiona quando dizem que um rei quer sua esposa de volta. Questionariam, porém, se dissessem que queriam as riquezas de Troia, suas rotas estratégicas e seu controle sobre o Helesponto. Assim, os chefes das cidades-estado aceitaram a versão conveniente e o povo abraçou a fúria romântica que escondia interesses políticos profundos. Enquanto navios eram preparados, anciãos relembravam a todos o juramento feito anos antes. Proteger Helena, custasse o que custasse. O pacto não tinha sido criado por amor, mas por política, e agora serviria como justificativa oficial para unir exércitos dissolutos sob uma única bandeira. Menelau, ao erguer sua voz reclamando a esposa perdida, sabia exatamente o que estava fazendo. Agamenon, seu irmão, viu naquele clamor uma chance de expandir poder sobre o Egeu. Odisseu percebeu rapidamente que a narrativa era mais eficiente que qualquer estratégia militar.
E assim, sem que Helena pudesse escolher, seu nome tornou-se o anúncio da morte de milhares. Enquanto isso, em Esparta, esculturas e tapestrias já a retratavam como vítima, enquanto em Troia a mostravam como tentadora e culpada. Cada lado moldava Helena para atender seus próprios interesses, e nenhum deles perguntava quem ela realmente era. Sua identidade havia sido sequestrada e substituída por uma versão conveniente, fácil de manipular, perfeita para incendiar corações e mover exércitos. Antes mesmo de a frota grega deixar o porto, cegos pela fúria fabricada, poetas começaram a espalhar a versão oficial dos fatos, que uma mulher havia feito reis sangrarem, que uma beleza havia destruído alianças, que Troia havia cometido um crime imperdoável. Mas quanto mais a história crescia, mais claro se tornava que Helena era apenas a superfície brilhante de algo muito mais profundo. A guerra já estava decidida muito antes de Paris colocar os pés em Esparta. Helena apenas ofereceu o enredo dramático que tornava a decisão palatável. Em Troia, rumores diziam que Paris havia sido manipulado por presságios ou pressionado por interesses internos. Em Micenas, sussurravam que o sequestro havia sido planejado para provocar Troia e justificar um ataque. Em Creta, afirmavam que Helena sequer havia ido para Troia, que os deuses haviam criado um simulacro enquanto a verdadeira era protegida no Egito. Cada versão revelava algo inquietante. A história de Helena nunca foi sobre Helena. Sempre foi sobre poder. E enquanto o vento inflava as velas da frota grega e a linha do horizonte começava a se encher de cascos avançando para o mar aberto, uma certeza se firmava entre aqueles que compreendiam os bastidores. A guerra não nasceria por amor, mas pela necessidade que os homens têm de construir mitos convenientes para justificar suas ambições. O nome Helena de Troia não era apenas o de uma mulher, era a máscara perfeita, a história ideal, a desculpa necessária para transformar ganância em heroísmo, vingança em justiça e orgulho em destino inevitável. Assim começava a guerra, que marcaria a história como uma das maiores mentiras já contadas. Quando a frota grega finalmente desapareceu no horizonte, deixando apenas o cheiro de sal e ambição no ar, uma nova fase da história de Helena começava, não em Troia, não em Esparta, mas no espaço invisível entre mito e manipulação, onde os homens moldavam narrativas com a mesma violência com que erguiam espadas. Enquanto os generais ajustavam suas estratégias e os poetas afiavam suas palavras, Helena se transformava, nas mãos deles, em algo que já não pertencia a si mesma. Nas tavernas se dizia que ela era a mulher mais bela do mundo, escolhida pelos deuses para provocar o caos. Nos templos, sacerdotes afirmavam que sua existência era punição divina pelo orgulho dos reis. E nas cortes, conselheiros sussurravam que Helena era apenas um pretexto, um artifício político criado para ocultar acordos escusos e ambições que cresciam como ervas daninhas. Mas a verdade é que Helena, isolada, rodeada por olhares desconfiados e expectativas pesadas como armaduras, não compreendia a dimensão do papel que haviam escrito para ela. Seu nome já não era apenas um nome, era uma sentença. E cada versão contada sobre sua partida com Paris servia a um propósito específico. Os gregos queriam justificar a guerra, os troianos queriam justificar a proteção, e os poetas queriam justificar sua própria existência, pois onde há tragédia, há canto, e onde há canto, há glória. Paris, por sua vez, não era o herói romântico que tantas versões pintariam. Era um príncipe dividido entre profecias antigas, pressões familiares e a necessidade de provar seu valor. Levar Helena, com ou sem consentimento, elevava seu nome entre os troianos e, ao mesmo tempo, acendia o fogo que sua cidade talvez precisasse para reafirmar sua grandeza.
Troia, apesar de rica e poderosa, estava há anos sob a sombra de presságios incertos. O rapto de Helena, real ou inventado, oferecia uma chance de mostrar que os deuses ainda protegiam a cidade. Cada gesto, cada palavra pronunciada por Paris após a chegada da grega era cuidadosamente observado pelos anciãos, que buscavam sinais de destino ou loucura. Mas o destino havia se tornado apenas mais um instrumento político. Em Esparta, Menelau caminhava pelo palácio vazio, observando os objetos que Helena havia deixado para trás, como se fossem provas de um crime. Ele sabia que sua dor precisava ser transformada em força e indignação pública. Choros privados não moviam exércitos, mas discursos inflamados moviam. Assim, deixou-se ser visto como o marido traído, não porque lamentava Helena, mas porque sua posição dependia dessa performance. Agamenon, em Micenas, sorriu pela primeira vez em meses. A chance que aguardava havia chegado. A guerra por Troia significava controle do comércio marítimo, imposição de supremacia e, acima de tudo, a oportunidade de unir cidades-estado fragmentadas sob sua liderança. A narrativa romântica do sequestro permitia o que nenhum tratado diplomático poderia: convencer homens comuns a morrerem por uma mulher que sequer conheciam. A retórica funcionava como magia. Enquanto isso, rumores surgiam como labaredas em noites secas. Alguns juravam que viram Helena embarcar voluntariamente, outros que a viram chorando, outros ainda afirmavam que ela jamais havia deixado Esparta e que tudo não passava de teatro. A incerteza alimentava a lenda. Em Troia, sua presença dividia opiniões. Alguns a viam como vítima de forças maiores, outros como ameaça à estabilidade, outros ainda como bênção dos deuses. Havia quem acreditasse que Helena trazia consigo um presságio de destruição inevitável. O tecido social troiano começava a rachar. As mulheres temiam ser associadas ao nome da estrangeira. Os homens temiam que os gregos realmente viessem. Os sacerdotes temiam que os deuses estivessem usando Helena como peça em um jogo terrível. A própria Helena, confinada num palácio estrangeiro, cercada por protocolos, vigilantes e sombras, percebia que todas as histórias contadas sobre ela estavam fora de seu controle. Cada gesto seu era interpretado, cada olhar transformado em profecia. A rainha Écuba observava Helena com olhos que escondiam tanto compaixão quanto suspeita. Andrômaca, a esposa de Heitor, via na chegada da grega um mau presságio para seu filho. Helena, silenciosa, sentia o peso dessas percepções, entendendo que sua existência havia se tornado uma tempestade que ela não havia escolhido. Enquanto isso, em Ílion, os deuses observavam. Em mitos posteriores, dizem que Afrodite sorria, Atena franzia o rosto e Hera apenas observava, esperando sua chance de agir. Mas nos bastidores da guerra real, a presença dos deuses era apenas a projeção humana das culpas que ninguém queria assumir. A verdade era que nem Helena nem os deuses eram responsáveis pela guerra que se aproximava. Mas as narrativas precisavam de heróis e vilões, de causas simples, de nomes fáceis de culpar. E Helena era fácil. O conflito já estava traçado. Os barcos gregos avançavam. Os troianos se preparavam. A guerra, que seria lembrada como uma das maiores da história, tinha muitos motivos reais: comércio, poder, orgulho, rota de ouro, mas nenhum deles era tão bonito quanto dizer que um homem lutava por amor. A mentira era mais eficaz que a realidade. A máscara era mais útil que a verdade. E na beira do mar, enquanto ventos fortes sopravam para o leste, Helena fechava os olhos e percebia que sua vida, desde o dia em que nasceu cercada por presságios, havia sido entregue aos contadores de histórias. Ela nunca teve escolha. Nunca foi dona de sua própria história. Sempre foi personagem de uma narrativa que homens com poder reescreviam para justificar decisões de sangue.
A guerra ainda não havia começado, mas já estava perdida. Quando os primeiros navios gregos finalmente alcançaram as praias próximas a Troia, o mundo parecia suspenso entre dois sopros: o da história real, feita por homens com ambição e medo, e o da história inventada, moldada por poetas, reis e sacerdotes que transformaram Helena no símbolo perfeito para vestir a guerra com aparência de destino. A poeira levantada pelos cascos das naus ainda nem havia se assentado e já se podia sentir a tensão atravessando o ar como lâmina. No palácio, Helena caminhava entre colunas altas, cada passo ecoando como se o chão lembrasse a ela algo que os homens faziam questão de esquecer, que não havia honra no que aconteceria, apenas necessidade. Cada um dos chefes gregos tinha seus próprios segredos, suas ambições veladas, seus rancores guardados como espadas à espera de serem desembainhadas. Para eles, recuperar Helena era apenas a fachada conveniente para justificar o massacre iminente. Odisseu, ao observar a frota avançando, sabia que aquela guerra não tinha alma romântica. Sua mente calculava o futuro, prevendo um conflito prolongado, alimentado por orgulho e vaidade. Ele conhecia os reis que o acompanhavam, sabia que nenhum deles desistiria até que Troia estivesse no chão, não por Helena, mas porque agora não havia retorno possível. Admitirem que haviam errado significaria perder tudo. Agamenon, por sua vez, sentia um tipo de êxtase encoberto. A oportunidade de consolidar sua supremacia era grande demais para desperdiçar. Ele não lutava pelo irmão, lutava por si mesmo, lutava pelo direito de ser lembrado como o senhor que uniu a Grécia sob um único propósito, mesmo que esse propósito fosse uma mentira repetida tantas vezes que se tornara verdade para aqueles que a içavam como bandeira. Em Troia, Heitor observava o mar e percebia a gravidade do que estava prestes a ocorrer. Diferente de Paris, ele compreendia o peso político da situação e sabia que sua cidade estava presa numa armadilha construída pela narrativa. Se devolvesse Helena, seria visto como fraco. Se a mantivesse, confirmaria a acusação grega. Troia já estava condenada antes mesmo da primeira flecha ser lançada. Os anciãos tentaram convencer Príamo a buscar uma resolução pacífica, mas o velho rei sabia que os gregos não cruzariam o mar apenas para conversar. A história havia avançado além da razão, alimentando-se de orgulho coletivo, uma força que nenhum homem sozinho poderia parar. Enquanto isso, Helena, sentada diante de uma janela aberta, sentia o vento trazendo os sons dos preparativos de guerra. Ela escutava sinos, escudos sendo ajustados, vozes apressadas e o roçar das lanças organizadas em fileiras. E em cada som havia uma sombra atravessando sua mente. A responsabilidade que todos colocavam sobre suas costas. Ela não havia escolhido ser motivo de guerra, mas todos agiam como se ela fosse o único catalisador do desastre. Seu nome se transformara em estandarte, e qualquer tentativa de contestar essa narrativa era abafada pela necessidade dos homens de justificar a violência que desejavam cometer. Alguns sacerdotes troianos, temendo o que viria, aproximaram-se dela para perguntar se havia alguma profecia ligada à sua presença. Para eles, Helena representava algo que ultrapassava os limites humanos. Era como se precisassem transformá-la em entidade para explicar a própria incapacidade de impedir o destino. Em noites silenciosas, Helena ouvia rumores trazidos pelos guardas, que os gregos acreditavam lutar pela justiça, que os troianos acreditavam defender a honra e que ambos se esqueciam de que ela era apenas uma mulher deslocada, vigiada e usada como argumento para uma guerra que já existia antes de seu nascimento.
Em um dos corredores escuros do palácio, encontrou Cassandra, a profetisa amaldiçoada que carregava nos olhos o tormento de ver a verdade que ninguém acreditaria. Cassandra segurou seu braço com força e disse que Troia cairia, que o mundo queimaria e que tudo seria colocado sobre os ombros de Helena, mesmo que ela não tivesse culpa alguma. Helena sentiu o peso daquelas palavras afundar em seu peito como pedra lançada no mar profundo. Ela sabia que Cassandra dizia a verdade, não porque acreditava em profecias, mas porque reconhecia naquele olhar um eco de algo que ela mesma sentia. A percepção dolorosa de que suas vidas haviam sido transformadas em peças de uma história que outros escreviam. No acampamento grego, os soldados já partilhavam histórias sobre Helena como se a conhecessem intimamente. Cada versão era mais exagerada que a anterior. Para alguns ela era culpada, para outros, vítima. Para muitos, era apenas desculpa para saquear uma cidade rica. A guerra se alimentava dessas narrativas, pois nada unifica homens tão rápido quanto uma mentira contada com convicção. Quando o sol finalmente se ergueu acima do campo de batalha, iluminando o mar de tendas e as muralhas altas de Troia, Helena percebeu que a guerra começaria oficialmente. Mas, na verdade, já havia começado muito antes, nos discursos, nos juramentos, nos sussurros e nas decisões políticas que usaram seu nome como véu para cobrir a ganância. Enquanto o primeiro escudo batia contra o primeiro escudo, enquanto os primeiros gritos ecoavam, enquanto o chão recebia o primeiro sangue, Helena compreendeu algo que ninguém jamais admitiria. A guerra nunca havia sido por ela. Havia sido por poder, por rota marítima, por supremacia, por orgulho. Ela era apenas a história perfeita que os homens escolheram acreditar. E agora, ao som dos tambores de guerra, tudo o que restava era assistir a verdade ser enterrada sob o peso do mito que inventaram em seu nome. Quando as muralhas de Troia começaram a tremer sob o peso dos cercos constantes, os conselheiros mais antigos perceberam que a guerra não era apenas física, mas simbólica, e que cada movimento dos gregos carregava a intenção de reforçar a narrativa que haviam criado. Entre os homens que se destacavam estava Heitor, cuja presença nas muralhas era tanto um ato de liderança quanto um lembrete silencioso de que Troia ainda respirava. No entanto, a cada novo ataque, ele compreendia que o conflito já não era uma simples disputa entre reinos. Era o confronto entre dois mitos em ascensão. De um lado, o mito grego que pintava Helena como a mulher mais desejada da terra, justificando uma guerra de proporções épicas. Do outro lado, o mito troiano que tentava ressignificar sua presença como símbolo de honra e resistência contra a arrogância estrangeira. No meio disso, Helena transitava pelos corredores como sombra viva, carregando em seu silêncio a consciência de que, não importa qual lado vencesse, ela seria lembrada não pela sua verdade, mas pelo papel que os poetas decidiriam lhe dar. As noites em Troia tornaram-se vigilantes e inquietas. Fogos de vigília iluminavam as muralhas, enquanto sentinelas observavam os movimentos gregos, que eram calculados e silenciosos como um predador estudando sua presa. Os gregos haviam percebido que a força de Troia não estava apenas em suas defesas, mas na moral de seu povo, e por isso começaram a espalhar boatos, cânticos e provocações que ecoavam no campo como veneno psicológico. As palavras viajavam com mais rapidez que flechas, e logo a dúvida começou a infiltrar-se entre os jovens soldados troianos, que se perguntavam se defender Helena realmente valia tanto sangue derramado. Alguns murmuravam que Paris era o verdadeiro culpado e que a cidade pagava por seu capricho. Outros, mais tradicionais, insistiam que a honra exigia resistir até o fim. Mesmo assim, a narrativa grega ganhava força,
pois era simples, direta e conveniente. Uma mulher raptada, um povo ultrajado, uma guerra santa. Dentro do palácio, Helena observava essas mudanças com um misto de culpa e lucidez. Ela tentava conversar com Paris, mas ele se mostrava cada vez mais distante e irritado. O peso da guerra começava a esmagar seu orgulho infantil. Quando caminhavam juntos pelas varandas, Paris olhava para o horizonte com inquietação, como se buscasse uma resposta nos movimentos do mar. Ele ainda se convencia de que havia tomado Helena por amor, mas a guerra escancarava que seu ato fora mais egoísta do que romântico. Troia estava pagando por um gesto impensado. Enquanto isso, Heitor se tornava a força moral da cidade, o guardião de Troia no sentido mais profundo possível. Ele se aproximava de Helena não com julgamento, mas com compreensão pragmática. Sabia que condená-la não mudaria a situação. Sabia que protegê-la era proteger o que a cidade representava. Em conversas discretas, Heitor tentava entender seus pensamentos, mas Helena caminhava no limite entre sinceridade e autopreservação. Ela admitia que não desejava ser causa de ruína, mas também sabia que sua simples existência era usada pelos gregos como combustível para o conflito. Assim, Heitor percebeu o que Cassandra sempre afirmara. Helena era mais mito do que pessoa, mais símbolo do que mulher. Cada noite, Cassandra atravessava o palácio como se carregasse o futuro nas mãos. Os guardas evitavam olhar em seus olhos, temendo ver neles os presságios que ela enxergava com clareza dolorosa. Muitas vezes, ela parava diante de Helena e murmurava, palavras que soavam como lamentos. Dizia que Troia queimaria, que os heróis morreriam, que os nomes seriam distorcidos, que a verdade seria devorada pelo canto dos poetas. Helena, embora temesse essas visões, não conseguia ignorá-las. Afinal, tudo ao seu redor parecia caminhar para um fim inevitável. A guerra avançava e, com ela, a tensão dentro das tropas gregas também crescia. Aquiles observava o cerco com impaciência. Ele não se importava com Helena nem com o pretexto da guerra. Queria apenas afirmar sua própria glória. Cada batalha era uma oportunidade de inscrever seu nome na eternidade. Para ele, Helena era apenas a fagulha que acendera a fogueira ideal para que sua lenda surgisse. Enquanto isso, Agamenon continuava a manipular discursos, usando a imagem de Helena como arma política. Ele incitava seus comandantes com discursos inflamados, apresentando a guerra como missão inevitável para restaurar a honra grega. Mas entre seus homens, a verdade era evidente. Agamenon desejava o poder que viria ao comandar uma vitória tão grandiosa. Odisseu, sempre atento, percebia as contradições que permeavam o cerco. Ele via como cada soldado repetia o nome de Helena como oração, sem pensar no fato de que ela era apenas a representação de uma ferida muito mais profunda. A necessidade humana de justificar a violência. Odisseu era dos poucos que entendia que, na verdade, aquela guerra era uma disputa comercial e estratégica. A posição geográfica de Troia fazia dela ponto essencial para rotas marítimas. Dominar Troia significava dominar os fluxos comerciais. O mito de Helena era apenas o verniz perfeito para esconder interesses que nenhum rei admitiria em público. Dentro das muralhas, os troianos começavam a dividir-se. Uns defendiam manter Helena como afirmação de soberania. Outros preferiam entregá-la, acreditando que talvez assim a guerra cessasse. Essas discussões chegaram ao palácio, onde Helena ouviu sua vida ser debatida como se fosse um objeto. Essa objetificação reforçou sua percepção de que já não pertencia a si mesma. Era propriedade simbólica, jogada entre discursos políticos e decisões militares. Em noites mais silenciosas, ela caminhava pela cidade e escutava conversas ao longe. Mulheres troianas lamentavam a perda de maridos e filhos. Algumas a culpavam diretamente, outras a viam com pena.
Helena sentia o peso daquela multiplicidade de olhares, cada um moldando sua imagem de forma distinta. A verdade, concluía ela, pouco importava. A maneira como seria lembrada dependia da conveniência dos vencedores. Paris, percebendo a crescente hostilidade, evitava aparecer em público. Seu orgulho começava a desmoronar. Ele tentava reconstruir a narrativa do amor, mas a cidade queria resultados, não justificativas. Enquanto isso, Heitor se tornava mais isolado em sua responsabilidade. Ele sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar Aquiles. Sabia que o duelo seria inevitável e que seria lembrado através dos séculos, não por suas vitórias, mas por sua derrota. Cada amanhecer parecia mais pesado. Os ataques gregos tornavam-se mais ousados e frequentes. A cada batalha, Troia perdia mais homens, enquanto a moral diminuía. Os velhos sacerdotes reuniam-se com Príamo diariamente, oferecendo rituais e sacrifícios na tentativa de obter proteção divina. Mas até os deuses pareciam distantes, silenciosos, talvez cansados da guerra que os homens insistiam em atribuir a eles. No acampamento grego, os bardos continuavam a recitar canções sobre a beleza de Helena, reforçando a ilusão que alimentava o exército. Alguns soldados, exaustos, questionavam se ela realmente valia tanto sangue derramado. Outros defendiam cegamente o ideal, repetindo palavras que lhes haviam sido dadas. A verdade nunca foi questão. O mito era suficiente. Quando o cerco completou anos, não apenas meses, ficou claro que a guerra se transformara em prisão tanto para gregos quanto para troianos. Helena, sentindo isso profundamente, compreendeu o ponto de não retorno. Ela percebeu que nada que fizesse apagaria o destino que havia se formado ao seu redor. E assim, enquanto a lua iluminava Troia com brilho triste, Helena caminhou pelos jardins internos, observando as flores que insistiam em florescer apesar da guerra. Ali, pela primeira vez, ela chorou não por si mesma, mas porque entendia que sua imagem seria eternamente usada para justificar a destruição causada pela ambição dos outros. E enquanto as lágrimas caíam silenciosas, o eco distante de escudos, chocando-se, anunciava que o fim se aproximava. Não porque Helena era culpada, mas porque o mito que criaram sobre ela era forte demais para morrer antes de arrastar Troia consigo. Quando o 5º ano da guerra começou, Troia já não era a cidade radiante que certa vez atraiu poetas e comerciantes do mundo inteiro, mas sim um corpo exausto que respirava por pura insistência. As muralhas ainda estavam de pé, mas o espírito da população estava quebrado em fragmentos. As ruas antes movimentadas tornaram-se corredores silenciosos de medo, e a cada amanhecer, quando os trompetes gregos ecoavam no horizonte, a cidade inteira estremecia como se ouvisse o aviso de um destino inevitável. Dentro desse cenário, Helena caminhava pelo palácio como uma presença que todos reconheciam e ninguém compreendia. Para muitos, ela era a causa de tudo. Para outros, era vítima de forças maiores. Mas para si mesma, ela se via como uma testemunha condenada, alguém cuja vida havia sido sequestrada pela narrativa dos homens. Sua imagem já não lhe pertencia. Ela havia se tornado versão viva de uma lenda que justificava mortes, conquistas, discursos inflamados e ambições veladas. E enquanto observava as jovens escravas carregarem água para os soldados feridos, ela percebia que seu nome era pronunciado com a mesma mistura de admiração e rancor. Os ecos de seu passado, de Esparta, de Menelau, pareciam distantes como sombras perdidas, mas a guerra tornava tudo presente de novo, como se ela fosse constantemente obrigada a reviver os mesmos erros. Em meio a esse mundo que desmoronava, Heitor enfrentava a responsabilidade que já ultrapassava o limite humano. Cada soldado que morria era peso para sua alma. Cada derrota era ferida que ele fingia não sentir. Os conselheiros mais velhos o pressionavam a agir com ousadia.
Paris o pressionava a agir com prudência, e o povo o pressionava a agir com milagres. A guerra transformara todos em especialistas do impossível. Heitor, porém, mantinha um olhar firme, mesmo quando seu coração vacilava. Ele tentava manter a esperança viva nos olhos dos jovens guerreiros, mas sabia que muitos deles jamais voltariam para casa. Em silêncio, Heitor se ressentia de Paris, não porque este trouxera Helena, mas porque se recusava a assumir o peso da guerra que desencadeara. Paris tentava compensar isso com discursos dramáticos e juras de amor exageradas, mas a cidade já não via nele o príncipe heróico, via apenas o homem que roubara uma rainha e entregara Troia a um destino sangrento. A convivência entre os dois irmãos transformou-se em território minado. Heitor o enfrentava com uma calma que escondia sua decepção. Paris reagia com orgulho ferido, tentando lembrar a todos que era amado pelos deuses, mas até os sacerdotes evitavam sustentar essa farsa com convicção. No campo grego, a situação não era menos tensa. Aquiles, enfurecido por insultos e desavenças internas, afastou-se do campo de batalha, recusando-se a lutar. Sua ausência tornou o cerco mais lento, mas também mais cruel. Os gregos estavam exaustos e, sem seu maior guerreiro, tornaram-se mais desesperados. Agamenon, percebendo a vantagem política de controlar a narrativa, reforçava nos discursos que a guerra só continuava porque Troia insistia em manter Helena, pintando os troianos como agentes da discórdia e da arrogância. Para ele, Helena era presente retórico, conveniente, moldável, perfeita para manter os homens motivados. Ele sabia que a guerra era longa e que soldados famintos e cansados precisavam de símbolo que justificasse continuar lutando. E que símbolo melhor do que a mulher mais famosa do mundo, envolta em histórias que inflamavam orgulho e rancor. Enquanto isso, Helena observava os movimentos gregos da torre do palácio. Ela via navios ancorados, tendas infinitas, fogueiras que queimavam noite e dia. Às vezes, sentia que estava olhando para um oceano de destino, algo tão imenso que nenhum ser humano poderia controlar. O olhar fixo dos gregos parecia atravessar as muralhas para alcançá-la. Ela se perguntava se algum deles realmente acreditava que lutavam por ela, ou se todos sabiam, lá no fundo, que era mentira confortável. À noite, quando os sons da batalha cessavam e apenas o vento caminhava entre as muralhas, Helena recordava Esparta, recordava Menelau, recordava a rigidez da vida que levava, as expectativas impostas sobre seu corpo, sua beleza, seu papel. Era rainha, mas não era dona de si. E quando Paris apareceu em sua vida oferecendo paixão e fuga, ela não sabia que estava aceitando uma prisão ainda mais fina, mais cruel, a prisão do mito. Em Troia, a velha Cassandra continuava suas visões. Ela via o fogo, via o cavalo, via o sangue correndo pelas ruas estreitas, via soldados estrangeiros entrando no palácio onde Helena caminhava. A cada nova visão, suas palavras tornavam-se mais inquietantes. Diziam que Cassandra falava diretamente com os deuses, mas ninguém a ouvia porque ninguém queria admitir que o fim se aproximava. Suas palavras ecoavam pelos corredores como pássaros inquietos. A cidade vai cair, ela repetia, e cairá porque acreditam em histórias que os homens inventaram. As mulheres do palácio evitavam Helena nos corredores. Algumas desviavam o olhar, outras murmuravam orações quando ela passava. Algumas até sentiam pena dela, mas não ousavam demonstrar. Afinal, estar próxima de Helena era estar próxima da maldição que parecia pairar sobre a cidade. Helena percebia isso tudo, e cada gesto de repulsa feriu sua alma como corte lento. O mundo a via como responsável por tragédia que ela nunca controlou. No campo grego, a ausência de Aquiles provocava tensões, e os soldados começavam a questionar sua lealdade.
Odisseu tentava apaziguar ânimos, lembrando que a guerra não era sobre glória pessoal, mas sobre recuperar Helena. Mas ele próprio sabia que aquelas palavras eram teatrais, parte do jogo retórico necessário para manter o exército unido. Às vezes, ao olhar para a guerra que se arrastava, Odisseu se perguntava se algum dia a verdade sobre Helena seria contada sem adornos, sem exageros, sem conveniências. Mas sabia que a guerra não precisava de verdade. Precisava de história. E essa história já estava escrita. Quando os espiões gregos traziam informações sobre movimentações dentro de Troia, Agamenon analisava tudo com olhos de predador. Ele não via Helena como mulher, mas como arma. A guerra era prolongada porque precisava justificar sua ambição de retorno triunfal. E, quanto mais Troia resistia, mais legendária se tornava sua eventual queda. Enquanto a cidade sangrava, o destino caminhava em direção ao momento em que Aquiles retornaria à guerra, momento que mudaria tudo. Pois quando Patroclo vestiu a armadura de Aquiles para inspirar os gregos, o destino acelerou. Sua morte nas mãos de Heitor feriu não apenas Aquiles, mas também Helena, pois ela sabia que esse acontecimento marcava o começo do fim, que a guerra deixava de ser disputa política e se tornava vingança pessoal. Nos dias que se seguiram, a tensão dentro de Troia era palpável. Heitor preparava-se para enfrentar Aquiles, e a cidade inteira sabia que esse duelo decidiria o destino de todos. Helena passou horas olhando o horizonte, esperando o inevitável. Sabia que Heitor lutava não apenas por Troia, mas por ela também, pela dignidade de uma cidade inteira amarrada ao seu nome. E quando finalmente o duelo aconteceu, quando o corpo de Heitor foi arrastado diante dos muros, Helena sentiu a alma se partir. Ali, diante daquele ato brutal, ela entendeu definitivamente. Os poetas não iriam contar sua verdade. Contariam a versão que melhor servisse ao orgulho dos vencedores. E isso era maldição maior que qualquer guerra. O destino de Troia estava selado. E Helena sabia que, mais uma vez, seria usada como peça de história que outros escreveriam em seu lugar. Quando o corpo de Heitor finalmente desapareceu no horizonte, levado pelas mãos dos deuses e pela piedade tardia de Aquiles, a cidade inteira de Troia mergulhou em silêncio tão profundo que parecia enterrar o som do próprio vento. As mulheres rasparam suas cabeças, os sacerdotes cobriram os altares, e o velho Príamo caminhava como se carregasse o peso de um século inteiro sobre os ombros. Mas nenhuma alma dentro daquelas muralhas sentiu o golpe tão profundamente quanto Helena. Pois Heitor fora desde o início o único a tratá-la não como símbolo, não como motivo, não como maldição, mas como ser humano. Sua morte representava mais do que a derrota de um príncipe. Representava a morte da última esperança de que Troia sobreviveria. E Helena, sozinha em seus aposentos, entendeu que o destino avançava como maré inevitável, uma força que não dependia de sua vontade. Enquanto isso, Paris se isolava cada vez mais. A morte de Heitor o destruíra por dentro, mas ao invés de assumir responsabilidade, ele buscou consolo em justificativas vazias e nos próprios delírios. Ele afirmava a todos que os deuses ainda favoreciam Troia, que Eros o guiara, que Helena era bênção e não maldição. Mas seus discursos já não tinham efeito. Os troianos o ouviam com cortesia, mas não com fé. A verdade se tornara evidente. Paris era o homem que iniciara uma guerra que não sabia terminar. Helena, observando-o de longe, via os sinais de desgaste em seus olhos. Ele já não a visitava com frequência, evitava encará-la e falava com ela como se falasse com um fantasma. Entre eles havia silêncio maior do que os muros que separavam Troia do mundo. O palácio inteiro percebia que o príncipe que trouxera Helena estava quebrado e que sua queda arrastaria a cidade com ele.
Nos acampamentos gregos, a morte de Heitor reacendeu vida que parecia adormecida. Aquiles, tomado pela dor de Patroclo, tornou-se força imparável. Sua presença no campo de batalha transformava o ar, e os troianos sentiam o peso de seu retorno como presságio de destruição definitiva. Agamenon celebrava internamente não pela morte de Heitor, mas porque via o cerco se aproximando de seu objetivo final. Sua retórica sobre recuperar Helena adquiria tom quase profético, mas apenas porque agora os gregos sentiam o cheiro da vitória. Odisseu, por outro lado, observava tudo com olhar calculado. Ele sabia que o destino de Troia não seria selado pela força de Aquiles, mas pela astúcia, e começava a arquitetar plano que mudaria a história. Enquanto isso, Cassandra percorria os corredores como espírito inquieto. Ela via as sombras se alongarem, via o fogo crescendo sobre a cidade antes mesmo do primeiro ataque final. Em suas visões, Troia ardia e Helena estava no centro da chama, não por culpa, mas porque seu nome havia sido escolhido como justificativa conveniente. Cassandra tentava avisar todos, mas sua voz era tratada como delírio. Quando caminhava perto de Helena, murmurava palavras que pareciam atravessar o véu do tempo. Eles não querem sua verdade, querem sua história. Helena entendia finalmente a profundidade dessa frase. Ela percebia que nunca fora personagem principal de sua própria vida. Era coadjuvante do desejo de reis, sacerdotes e guerreiros. Mesmo quando amada, era amada como imagem, não como mulher. Mesmo quando odiada, era odiada como símbolo, não como pessoa. O mito que haviam criado sobre ela era tão poderoso que a aprisionava mais do que qualquer muralha. Nos dias que seguiram, Troia lutou como animal acuado. Cada batalha tirava mais vida da cidade, e cada vitória parcial apenas prolongava o inevitável. A chegada das flechas envenenadas que feriram Paris marcou um novo capítulo de tragédia. Paris, mortalmente ferido e desesperado, buscou o arco que o ajudara a conquistar Helena no passado, mas agora nenhum deus o ouvia. Ele enviou mensageiros à antiga amante, Oenone, esperando cura que ela, em dor e ressentimento, recusou dar. Assim, Paris morreu não como herói, mas como homem comum, esmagado pelas consequências de seu próprio desejo. Sua morte mergulhou Troia em confusão profunda. Sem Heitor, sem Paris, sem liderança sólida, a cidade tornou-se presa fácil para manipulações internas. Os anciãos debatiam entregas, pactos, recuos. Alguns afirmavam que devolver Helena acabaria a guerra. Outros diziam que isso seria insulto à honra troiana. Mas a verdade é que já não importava. O mito de Helena havia crescido tanto que nenhum rei grego voltaria para casa de mãos vazias. E Helena sabia disso. Em noites silenciosas, quando caminhava até as muralhas e via os fogos gregos tremeluzirem no horizonte, ela sentia que estava olhando para seu futuro. Um futuro que não tinha escolha, pois se Troia caísse, ela seria tomada como prêmio, e se Troia resistisse, continuaria sendo usada como justificativa para derramamento interminável de sangue. Ela não tinha saída. A guerra estava chegando ao fim, mas sua vida estava apenas começando a ser moldada pelas mãos alheias. A chegada do cavalo de madeira marcou ponto de não retorno. Odisseu, mestre da estratégia, sabia que Troia, exausta, sucumbiria mais facilmente à ilusão do presente do que a qualquer ataque direto. Quando os gregos recuaram e deixaram na praia a estrutura colossal, os troianos dividiram-se entre celebrar e suspeitar. Príamo, desesperado por esperança, quis acreditar no fim da guerra. Cassandra gritava que o cavalo era armadilha. Laocoonte, sacerdote, bradou que temia os gregos mesmo quando traziam presentes. Mas suas palavras foram silenciadas quando serpentes enviadas pelos deuses o mataram diante do povo.
sinal interpretado erroneamente como aprovação divina para levar o cavalo à cidade. E assim a decisão fatal foi tomada. O cavalo entrou por portões que resistiram a uma década de guerra, mas que se abriram facilmente para símbolo de vitória. Helena, observando tudo, sentiu frio atravessar seu corpo. Enquanto o povo celebrava, ela caminhou ao redor do cavalo, tocando a madeira com dedos trêmulos. Alguns dizem que ela ouviu respirações, outros que ela fingiu não ouvir. Talvez por medo, talvez por resignação, talvez porque naquele momento ela já tivesse entendido que seu papel no destino de Troia estava escrito e que lutar contra aquilo seria como lutar contra o próprio mito. Na noite em que o cavalo foi levado aos altares, Helena teve premonição silenciosa. Ela viu chamas refletidas no bronze das estátuas, ouviu gritos abafados, sentiu o cheiro de fumaça antes que o vento mudasse. E quando voltou para seus aposentos, compreendeu. A cidade queimada que Cassandra descrevera estava prestes a se tornar realidade. O destino finalmente chegara e vinha carregando a sombra de sua imagem, a maldição de seu nome, o peso do mito que os homens criaram para justificar a própria destruição. Ela fechou os olhos, sabendo que quando os abrisse novamente, Troia não existiria mais. Quando a noite finalmente caiu sobre Troia, trazendo consigo o silêncio enganoso que antecede a destruição, todos acreditaram por um breve instante que o pesadelo de uma década havia terminado. As fogueiras gregas desapareceram do horizonte e as ruas foram preenchidas por celebrações tensas, como se a cidade inteira estivesse tentando desesperadamente convencer-se de que estava segura. Crianças corriam entre os portões, mulheres agradeciam aos deuses, sacerdotes entoavam cânticos de vitória e homens exaustos bebiam como se pudessem lavar da alma o medo acumulado ao longo dos anos. Mas Helena caminhava entre eles como espectro vivo, carregando no olhar a certeza de que aquela alegria era apenas véu frágil cobrindo abismo iminente. Ela observava cada expressão esperançosa com melancolia crescente, consciente de que a história raramente oferece finais felizes, e que quando o faz, cobra preço alto. O cavalo gigantesco, parado no centro da praça, parecia respirar junto da cidade, como se estivesse apenas aguardando o momento exato para revelar o monstro que escondia. Helena, inquieta, aproximou-se dele mais uma vez. A madeira exalava cheiro forte de resina e guerra. O toque com a ponta dos dedos lhe provocou arrepio que se espalhou pelas costas como aviso ancestral. E ainda assim, ela nada disse. Talvez por medo, talvez por cansaço, talvez porque já entendia que qualquer tentativa de mudar o destino seria inútil. Cassandra estava certa. Troia não cairia por causa da força dos gregos, mas por causa da cegueira dos troianos. Quando a noite avançou e o vinho correu solto, até os veteranos da guerra baixaram a guarda. Muitos dormiram nos corredores, outros se esqueceram. Das patrulhas e os sacerdotes, naquele momento de falsa paz, permitiram que o templo principal permanecesse aberto, oferecendo orações à proteção divina que julgavam garantida. Mas dentro do cavalo, no silêncio abafado daquele ventre de madeira, soldados gregos aguardavam a hora exata, calculando respirações, contando batimentos, imaginando o brilho de Troia em chamas. Eles eram sombras vivas, treinados para matar sem hesitação, e aguardavam apenas o sinal combinado. O retorno da frota grega em silêncio absoluto, deslizando de volta às praias sob o abrigo da escuridão. Helena, em seu quarto, tentou dormir, mas os sonhos a traíam. Ela via chamas, lanças quebradas, berros que pareciam atravessar paredes. Em suas visões confusas, Troia caía repetidas vezes, cada queda mais brutal que a anterior. Quando abriu os olhos, sentia suor frio, como se o próprio futuro se enroscasse ao redor de seu pescoço.
Caminhou pelas varandas, observando a cidade adormecida. Era tragicamente bela e tragicamente vulnerável. No porto, sombras surgiram como dedos enormes atravessando a água. Os navios gregos, que supostamente haviam abandonado o conflito, retornavam em silêncio terrível. A lua refletia na superfície do mar como lâmina afiada, iluminando os cascos que pareciam flutuar na escuridão. A frota inteira avançava como criatura única, movida por propósito mortal. Quando a primeira embarcação tocou a praia, Odisseu foi o primeiro a descer. Não sorriu, não comemorou. Seu olhar estava fixo na cidade, na promessa de conquista que esperava há anos, e sem pronunciar palavra, ergueu a tocha que fora protegida cuidadosamente. Essa tocha era o início do fim. Ao ver o sinal, os soldados escondidos dentro do cavalo respiraram fundo, preparando-se para o despertar da guerra. O guerreiro que deveria acender a chama interna da estrutura aproximou a ponta da lâmpada de óleo do mecanismo de abertura. E então, no coração adormecido de Troia, o som que ninguém deveria ouvir ecoou pela primeira vez, o baque discreto de madeira se abrindo. Helena ouviu. Seu coração gelou. Ela correu até a varanda, tentando entender se aquilo era sonho ou realidade. Mas quando viu figuras descendo pelo flanco do cavalo, sombras movendo-se com precisão mortal, ela entendeu que o destino finalmente havia chegado. E não veio como trovão, veio como sussurro. Os primeiros soldados gregos mataram as sentinelas sem deixar ruído. Outros derrubaram guardas próximos aos portões, abrindo passagem para o exército que avançava pela praia. A cidade, embriagada pela falsa vitória, dormia profundamente, inconsciente do massacre iminente. Helena observava do alto enquanto as primeiras tochas eram acesas, iluminando as ruas estreitas com brilho infernal. Ela sentiu um aperto na garganta, não por si, mas por Troia, pela cidade que a acolhera, pela cidade que acreditara protegê-la, pela cidade que agora seria destruída pelo mito que seu nome sustentava. Cassandra apareceu ao seu lado, respirando rápido, como se sua alma estivesse tentando escapar do corpo. "Eu avisei", murmurou, sua voz quebrada, mas sem rancor. Eles não queriam ouvir. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas Cassandra não terminou. "Agora você verá o que significa ser mito." Quando o portão foi aberto por dentro, os guerreiros gregos inundaram a cidade como enxame de sombras afiadas. Eles avançavam sem piedade, sabendo que aquela era sua única chance de vencer após anos de desgaste. As casas começaram a pegar fogo, e o calor se espalhou rapidamente, iluminando o céu com vermelho intenso que parecia tocar os deuses. Gritos despertaram crianças e mulheres que corriam pelas ruas estreitas sem entender o que acontecia. Homens saíam às pressas com armas improvisadas, tentando defender famílias que já estavam condenadas. Helena, impotente, assistia à queda da cidade que a transformara em símbolo. Em cada grito, ela ouvia eco distante de sua própria história sendo reescrita mais uma vez. Em cada casa incendiada, via reflexo distorcido do mito que carregava. Sentiu-se culpada e inocente ao mesmo tempo, culpada por existir dentro do mito, inocente por nunca ter sido a autora dele. Quando os gregos finalmente alcançaram o palácio, Helena sabia que seu destino estava selado. Eles não vieram buscar a verdade, vieram buscar a narrativa que construíram, vieram buscar a mulher que transformaram em chama para acender a guerra, vieram buscar o troféu que legitimaria toda a destruição que se seguiria. E enquanto o fogo consumia Troia, Helena percebeu, com uma clareza terrível, que ali terminava a história da cidade, mas apenas começava a história da mulher cuja vida seria distorcida, reescrita e usada através dos séculos. Pois Troia havia caído, mas o mito de Helena jamais cairia. Ele apenas se reinventaria.
E essa era sua verdadeira maldição. Quando o palácio finalmente foi invadido pelos gregos, Helena percebeu que cada batida na porta, cada passo ecoando pelos corredores destruídos, era muito mais do que avanço inimigo. Era a confirmação de que toda a sua vida, desde o nascimento até aquele instante, tinha sido transformada em ferramenta para justificar a ambição dos outros. O fogo consumia os jardins internos, transformando flores em cinzas, mármores em sombras vermelhas, estátuas em silhuetas trágicas de um passado que já não existia. O cheiro da fumaça se misturava ao som de lanças atingindo armaduras, espadas raspando contra a pedra e gritos que se espalhavam pela noite como se tentassem alcançar deuses que não respondiam mais. Os corredores que um dia abrigaram música e dança agora eram túneis de horror, onde o destino caminhava sem hesitar. Quando os primeiros soldados chegaram até a sala onde ela estava, Helena ergueu o rosto com uma serenidade quase irreal. Não porque era forte, mas porque era inevitável. Eles a observaram como se estivessem diante de criatura mitológica, como se sua beleza fosse justificativa suficiente para todas as cicatrizes que carregavam no corpo. Para eles, Helena não era mulher, era troféu, mito, objetivo. Mas, acima de tudo, era a resposta que dariam quando retornassem para suas casas e fossem questionados sobre por que lutaram, por que mataram, por que destruíram. Ela era a desculpa perfeita, e naqueles olhos ardentes de sangue e vitória, Helena entendeu que nada do que dissesse mudaria isso. Enquanto era escoltada para fora do palácio, viu Cassandra sendo arrastada pelos cabelos, gritando profecias que ninguém queria escutar. Viu mulheres sendo arrancadas de seus lares, templos sendo saqueados, guerreiros derrotados, implorando por morte mais rápida. Viu Príamo sendo assassinado no altar onde buscara refúgio. Viu crianças correndo descalças entre chamas que pareciam devorar o próprio ar. Viu Troia, o maior centro de orgulho, riqueza e cultura, sendo transformada em ruínas diante de seus olhos. E percebeu, com dor profunda, que não havia poesia suficiente no mundo para encobrir a verdade feia daquela destruição. No Binod, acampamento grego, Menelau aguardava. Seu rosto era máscara de sentimentos contraditórios, e ninguém sabia se ele desejava abraçá-la ou matá-la. Alguns relatos diriam, mais tarde, que Helena se ajoelhou diante dele, expondo o pescoço para mostrar que não tinha medo da morte. Outros diriam que o encanto de sua beleza acalmou a ira de Menelau no instante em que ele a viu. Mas a verdade é mais amarga. Menelau não via Helena como esposa. Via como símbolo que precisava recuperar para que a história que contara ao mundo permanecesse intacta. Se a matasse, destruiria o mito. Se a levasse de volta, reforçaria o papel de vítima ultrajado que sustentou durante toda a guerra. Ele precisava dela viva, não por amor, mas por narrativa. E Helena compreendeu isso imediatamente. Quando os gregos zarparam, levando consigo sobreviventes, riquezas saqueadas e cicatrizes emocionais que jamais sarariam, Helena olhou para trás uma última vez. Troia ardia como estrela morta, iluminando o mar com brilho cruel. As muralhas que resistiram a 10 anos de ataque agora caíam sem dignidade, enquanto labaredas consumiam madeira, tecido, pedra, história. Ela sabia que dali em diante não seria lembrada como testemunha, seria lembrada como causa. Poetas como Homero moldariam sua imagem, não com fidelidade, mas com conveniência artística e política. E cada verso reforçaria que ela fora o estopim da guerra, a mulher que levou 1000 navios ao oceano, a beleza fatal responsável por derrubar impérios. Ninguém contaria que reis já desejavam aquela guerra antes mesmo de seu nascimento. Ninguém diria que ela nunca teve escolha. Ninguém descreveria as noites em que chorou silenciosamente, percebendo que seu corpo era metáfora usada por homens que nem sabiam seu verdadeiro nome.
No caminho de volta, ela foi tratada como figura sagrada e amaldiçoada ao mesmo tempo. Os soldados que a escoltavam evitavam olhar diretamente para ela, temendo que sua beleza fosse obra de magia. Outros a observavam com rancor, silencioso, convencidos de que ela era responsável por anos de sofrimento. Alguns cultivavam fantasias sobre sua suposta culpa. Outros criavam romances impossíveis envolvendo sua presença. A verdade, como sempre, era irrelevante. Helena era mito vivo, e mitos existem para serem interpretados, nunca compreendidos. Ao chegar à Grécia, ela encontrou um povo dividido entre admiração e ódio. Para as mulheres, Helena era a ameaça. Para muitos homens, era justificativa para a violência que jamais ousariam admitir. Para os poetas, era inspiração. Para os reis, ferramenta. Para Menelau, moeda. Cada olhar que recaía sobre ela carregava uma interpretação diferente do mito que carregava. E Helena, sempre consciente da prisão narrativa que a envolvia, caminhava com postura silenciosa, como se aceitasse o fardo de existir em corpo que jamais lhe pertencera completamente. A história de Troia seria recontada inúmeras vezes. Em teatros, tavernas, templos, homens transformariam a guerra em epopeia, grandiosa, omitindo ganância, política e orgulho. E Helena seria eternamente vista como motivo, nunca como pessoa, uma máscara eterna vestida pela humanidade para justificar erros que preferia não assumir. Enquanto isso, a verdadeira Helena, a mulher que chorou, que tentou avisar, que entendeu a profundidade do mito, permaneceria trancada nas entrelinhas que poucos jamais ousariam ler. Pois no final, Troia caiu pelas mãos dos gregos, mas Helena caiu pelas mãos da história. E essa queda, diferente da cidade, jamais seria restaurada. Após o retorno à Grécia, quando os navios finalmente encostaram nos portos desgastados pelo tempo, Helena percebeu que a guerra não terminara na praia de Troia. Ela apenas havia mudado de palco. A queda da cidade fora espetáculo sangrento, mas o que viria a seguir seria ainda mais cruel. O julgamento silencioso, os olhares que a cortariam mais profundamente que qualquer lâmina, os sussurros que preencheriam corredores e praças como serpentes invisíveis. A Grécia inteira aguardava para ver o rosto da discórdia. A mulher que, segundo o mito, motivara reis, heróis e deuses a se moverem. Quando desembarcou, o vento parecia empurrá-la não para frente, mas para baixo, como se tentasse enterrá-la na areia fria. Os soldados abriam caminho com rigidez mecânica, não por respeito, mas por necessidade. Eles sabiam que o povo queria vê-la, queria examinar seu rosto em busca de sinais de culpa, de vaidade, de arrependimento, de qualquer coisa que justificasse sua própria crença de que uma guerra inteira pode nascer de uma mulher. E Helena, ciente do teatro que se desenrolava ao seu redor, manteve o olhar firme, sabendo que qualquer hesitação seria interpretada como confissão, qualquer lágrima como manipulação e qualquer silêncio como orgulho. Enquanto caminhava, sentia que cada passo ecoava décadas e séculos à frente, pois o mito que carregava não morreria com ela. Sobreviveria para sempre na boca dos poetas, dos sábios, dos homens que moldariam a narrativa para servir seus próprios interesses. Em Esparta, o retorno dela era tanto celebração quanto condenação. Muitos esperavam vingança de Menelau, acreditando que ele a puniria por trair sua honra. Outros afirmavam que a beleza de Helena era tão avassaladora que até os deuses perdoariam seus pecados. E assim, sua chegada foi recebida com mistura de devoção e repulsa. Mulheres a observavam com olhos apertados, temendo que sua presença atraísse o olhar de seus maridos. Homens comentavam que nenhum preço era alto demais para possuí-la. Velhas sacerdotisas murmuravam que a guerra havia sido castigo divino enviado por causa dela.
Mas ninguém ousava pensar que Helena era, como sempre, apenas peça em jogo muito maior. Menelau, em sua postura calculada, sabia que precisava representá-la não como culpada, mas como vitória. Ele a protegia diante dos olhares públicos, não por amor, mas porque precisava provar que recuperara sua honra. Na privacidade, porém, sua fúria, silenciosa, era mais perigosa que qualquer lança troiana. Suas palavras eram afiadas, suas acusações constantes, e Helena, embora mantivesse a postura firme, sofria sob o peso de cada frase dita entre dentes. Ele não queria sua verdade, queria sua obediência à narrativa que sustentava sua glória. E pela primeira vez desde Troia, Helena sentiu medo não da morte, mas da vida. Porque a morte a libertaria do mito, a vida a obrigaria a carregá-lo para sempre. Enquanto isso, poetas começaram a viajar até Esparta em busca de inspiração. Queriam observar Helena, descrevê-la, capturá-la em versos que percorreriam o mundo. Alguns pediam permissão para vê-la de perto, como se estivessem diante de divindade. Outros a espiavam de longe, tentando entender se uma única mulher poderia realmente carregar tanta responsabilidade. Nenhum deles conseguia enxergar além da máscara. Nenhum deles buscava a verdade. Apenas desejavam história. Helena começou a entender que a guerra havia sido apenas o primeiro capítulo de sua transformação em mito. Agora, o verdadeiro processo de cristalização havia começado. Rostos, gestos e palavras seriam interpretados, distorcidos, rearranjados para criar versão de si que sobreviveria a todos os envolvidos. A verdadeira Helena, a que sofrera, chorara, temera, tentar alertar, seria esquecida. Em seu lugar, surgiria a figura imortalizada pelos poetas, admirada por muitos e culpada por outros tantos. E essa figura não teria olhos para chorar, nem voz para se defender. Quando caminhava pelos jardins de Esparta, o som do vento entre as folhas parecia carregar fragmentos da Troia destruída. Helena se perguntava se seria justo tentar reconstruir vida normal depois de tudo o que acontecera. Depois de ver cidades queimarem, crianças morrerem e heróis serem enterrados. Mas percebia que, para o mundo, isso não importava. Para o mundo, ela era apenas símbolo. Menelau organizou banquetes para celebrar seu retorno. Governantes de outras regiões vinham-lhe prestar reverência, e muitos deles pediam para ver Helena como quem pede para contemplar relíquia sagrada. Ela era exibida, mesmo quando não desejava, e cada aparição reforçava o mito. Alguns afirmavam que sua beleza era obra de feitiçaria, outros que era presente dos deuses, outros que era maldição. Para Helena, era prisão. Mas ela aprendeu pouco a pouco a usar essa prisão como arma. Se o mundo a veria como mito, então ela moldaria sua narrativa da forma mais digna possível. Em pequenos gestos, ela começou a reconstruir sua presença. Caminhava com calma, falava pouco, mantinha postura impenetrável. Não daria ao mundo o espetáculo emocional que esperava. Em silêncio, ela decidia como seria lembrada, não como culpada, mas como enigma, pois se não podia fugir do mito, poderia pelo menos dominá-lo. Ainda assim, nas noites mais profundas, quando a lua iluminava o mármore frio de seu quarto, Helena chorava, não por Troia, não pelos mortos, mas por si mesma, por saber que viveria décadas, talvez séculos, dentro de história que nunca escreveu, por saber que, mesmo inocente, seria eternamente culpada para muitos, por saber que, enquanto Troia queimara em uma única noite, ela queimaria para sempre. Pois ninguém contou sua vida, contaram sua lenda. E lendas, ao contrário de cidades, nunca caem. Elas apenas se reinventam, sempre à custa da verdade. Com o passar dos anos, Helena percebeu que a guerra de Troia não havia terminado. Ela apenas se transformara.
A destruição física ficara para trás, mas a destruição simbólica continuava a persegui-la como sombra silenciosa. Onde quer que fosse, sussurros a seguiam. Onde quer que olhasse, via nos olhos alheios versões distorcidas de si mesma. Para alguns, ela era a heroína trágica. Para outros, feiticeira manipuladora. Para muitos, apenas o rosto bonito que justificara 10 anos de atrocidades. E esse peso, mais pesado que muralhas caídas, moldou sua vida de forma mais profunda do que qualquer guerra poderia. Em Esparta, ela caminhava entre colunas de mármore, sabendo que nunca seria vista como mulher comum. O povo a observava como se estivesse diante de fantasma que atravessou fogo e sangue sem queimar. As mulheres a temiam, acreditando que sua presença atraía tragédias, enquanto os homens a observavam com fascinação disfarçada, como se tentassem encontrar nos traços de seu rosto algum segredo capaz de explicar o que nenhuma espada explicara. Mas Helena não oferecia respostas. Ela aprendera que qualquer palavra sua poderia ser usada como arma contra ela, e então passou a preservar o silêncio. Silêncio que se tornaria parte essencial de sua mitologia. Menelau, por outro lado, vivia conflito interno entre orgulho e ressentimento. Embora houvesse lutado para tê-la de volta, não sabia como conviver com ela. Nas noites mais longas, Helena o observava beber até cair, murmurando palavras desconexas sobre honra, glória e perda. Ele a culpava, mas também dependia dela. Precisava que ela existisse para manter vivo o mito do marido traído que recuperou o que era seu. E Helena, entendendo que sua presença era moeda política, aceitava essa condição, não por submissão, mas por lucidez. Era isso ou ser destruída pela narrativa. Com o tempo, outras histórias começaram a se espalhar. Alguns afirmavam que Helena era tão bela que nem o tempo conseguia marcá-la. Outros diziam que seu rosto permanecia jovem porque ela havia feito pacto com os deuses. Outros ainda sussurravam que sua beleza era castigo divino. Helena, ouvindo tudo isso, sabia que a verdade jamais importaria. Sua aparência, seus gestos, seu silêncio, tudo seria interpretado à luz da lenda. E assim, ela se tornou cada vez mais etérea, como se estivesse se dissolvendo lentamente em mito. Em uma das visitas às regiões próximas, Helena encontrou mulheres que haviam perdido maridos na guerra. Elas a encaravam com ódio contido, não porque realmente acreditavam que ela havia causado tudo, mas porque precisavam de alguém para culpar. A humanidade tinha mania de simplificar tragédias, de colocá-las sobre um único nome, um único rosto, uma única história. E Helena, bela demais, famosa demais, vulnerável demais, se tornara a escolha perfeita. Ainda assim, com o passar das décadas, ela começou a notar mudança curiosa. As gerações mais jovens já não falavam dela com rancor, mas com fascínio. Para elas, Helena não era culpada, era símbolo. Símbolo de liberdade, de força, de resistência contra narrativas moldadas por reis. Jovens, poetas, a escreviam como vítima de manipulação divina. Outros a viam como mulher, que tentou escapar de destino imposto. Ela, pela primeira vez, percebia brecha na história e decidiu usá-la. Helena passou a apoiar festas, a financiar pequenas escolas, a conversar com jovens mulheres que buscavam conselhos, a ensinar artífices e musicistas. Ela sabia que jamais poderia controlar como seria lembrada, mas poderia favorecer alguns caminhos. Se poetas moldavam a lenda, ela moldaria os poetas. O tempo, porém, é implacável. Esparta envelhecia, Menelau envelhecia, o mundo mudava, mas Helena permanecia como enigma. Muitos acreditavam que sua longevidade era obra divina. Outros afirmavam que ela havia sido substituída por uma sósia. Alguns ainda insistiam que os deuses a puniram para viver eternamente dentro de mito que jamais terminaria. Mas a verdade era mais simples.
Helena sobrevivia porque sua história nunca fora só sua. Sobrevivia porque não era apenas mulher, mas símbolo que o mundo precisava manter vivo. Quando Menelau morreu, Helena ficou mais livre do que jamais fora, mas também mais exposta. Sem o rei para protegê-la, tornou-se alvo de novos julgamentos. Alguns líderes queriam usá-la para reforçar suas próprias histórias. Outros queriam bani-la para que o mal de Troia jamais retornasse. Ela, então, decidiu partir. Deixou Esparta em silêncio, levando apenas poucas joias e uma túnica simples. Viajou por regiões onde ninguém a reconhecia, vivendo entre pescadores e pastores que não sabiam seu nome. Pela primeira vez, pôde ouvir o mundo sem ouvir seu próprio mito. E quanto mais caminhava, mais percebia que a tragédia da humanidade não era a guerra de Troia, mas a forma como as pessoas transformavam dor em espetáculo. Depois de anos desaparecida, retornou à beira-mar, onde encontrou o templo antigo dedicado aos deuses. Ali, viveu como sacerdotisa silenciosa, sem jamais revelar sua identidade. Muitos viajantes juravam que haviam visto mulher de beleza, inexplicável, meditando à beira das ondas, mas ninguém acreditava. Para eles, Helena estava em Esparta, ou havia morrido, ou havia sido tomada pelos deuses, pois era assim que mitos funcionavam, multiplicavam-se, contradiziam-se, substituíam a verdade. E foi ali, diante do mar, que levou e devolveu guerras, que Helena finalmente entendeu seu destino. Ela não havia sido criada para viver, havia sido criada para ser lembrada. Seu corpo envelheceria, sua voz falharia, sua respiração cessaria. Mas sua história não. Sua história seria recontada milhares de vezes, reinventada, distorcida, usada como metáfora, como alerta, como lenda. Homens discutiriam por séculos se ela fora culpada ou inocente. Poetas a transformariam em deusa, feiticeira, vítima, revolução. Alguns diriam que ela causou a guerra, outros que foi desculpa conveniente. E entre todas essas versões, a verdadeira Helena desapareceria, como sempre desapareceu. Mas naquele momento final, enquanto observava o horizonte, sentiu que isso não era derrota. Era triunfo silencioso, pois ao contrário de cidades e reinos, mitos nunca morrem. Eles apenas se transformam. E assim, Helena de Troia, a mulher, a lenda, a máscara, se dissolveu no tempo, não como culpada, não como heroína, mas como testemunha eterna do poder que as histórias têm de destruir e de salvar. Pois Troia caiu, reis morreram, poetas nasceram, mas Helena permaneceu, sempre, em cada verso, em cada quadro, em cada sussurro da história. E talvez esse fosse, desde o início, seu verdadeiro destino.